Olá, meu nome é Christian Massini e nessa videoaula de hoje a gente vai dar continuidade à videoaula anterior sobre o IB Expert. A gente vai falar hoje sobre o backup e restore aqui no IB Expert. O que é o backup? Seria a cópia de segurança do nosso banco de dados. No caso, o nosso arquivo aqui, retag_base.fdb. Tá, ok? Então a gente vai fazer uma cópia de segurança do Firebird. Existem duas formas de ser feita. A primeira a gente vai ver agora, que é aqui pelo IB Expert. E numa outra videoaula a gente vai fazer esse backup usando o próprio Firebird, tá? Via linha de comando. Então o menu Services, a gente tem aqui o Backup Database e Restore Database. O Restore seria o inverso do backup, né? A gente vai restaurar esse backup de segurança. Então, com o seu banco devidamente registrado aqui no IB Expert, a gente vai vir aqui em Backup Database. No caso aqui, eu vou fazer o backup do retag_base. Só uma dica também, ó, se você clicar aqui no banco, quando a gente já entrar no Backup Database, ele já vai vir selecionado. Tá, ok? E aí ele vai me sugerir o destino aqui do arquivo no mesmo diretório onde está o banco. O que eu costumo sempre fazer é renomear aqui com a data do dia. Por quê? Porque pode ser que eu tenha diversos arquivos de FBK, esta é a extensão, né? .fbk, que é o Firebird Backup. Eu posso ter vários arquivos FBK dentro da minha database, então para não ter dúvida do arquivo que eu vou restaurar, eu sempre coloco a data. Tem várias opções aqui, mas a única opção que a gente vai marcar aqui é o Ignore Transaction in Limbo. E o Verbose, se tiver desmarcado, você vai marcar em Into File. Essa primeira Ignore Transaction in Limbo, o que seria? Seriam para o Firebird ignorar as transações que estão no limbo. O que isso significa? São transações que ficaram, digamos, num arquivo morto dentro do seu banco de dados. E isso o que vai fazendo? O seu banco vai aumentando de tamanho, acumulando essa sujeira. Então essa sujeira não é interessante a gente restaurar, porque ela não serve para nada, ela não tem efeito nenhum sobre, no nosso caso aqui, o sistema. Então a gente ignora essas transações que estão no limbo. O Verbose, que é o output, seria para a gente acompanhar o que o Firebird está fazendo. Tá, ok? Então é interessante para a gente acompanhar. Eu vou só mudar aqui para o on-screen. O into file você coloca aqui, ele vai gravar no arquivo de texto. Eu prefiro trabalhar com on-screen, que ele vai me aparecer na tela o que o Firebird está fazendo. E aqui é só a gente acompanhar. Vamos esperar ele terminar de fazer esse backup aqui. Tá aí, ó. Ele terminou o backup. Backup completo. Levou 1 minuto para fazer esse backup. Então isso depende muito do tamanho do seu banco de dados. Vai depender muito do que você tem de informação dentro do seu banco de dados. Quanto maior o arquivo do banco de dados, maior vai ser o tempo para efetuar o backup. E se a gente perceber agora, aqui na nosso diretório, já tem aqui o nosso banco de dados, retag_base 1604/2019.fbk. Legal? Então eu já tenho o arquivo de backup de segurança do Firebird. O que a gente vai fazer agora? Restaurar esse arquivo, tá? Um detalhe interessante é que o IB Expert ele não entende esse arquivo aqui. Não adianta você tentar registrar o .fbk aqui e tentar abrir, que ele simplesmente não vai abrir. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou dar um clone. Eu vou vir aqui, ó, ele nem aparece. Olha, .fbk, posso até colocar aqui, test connect. Esse arquivo não é um banco de dados válido.
Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa vir aqui no menu Services, Restore Database. Agora sim o IBExpert vai entender esse arquivo. Eu quero restaurar quem? O database. Vou clicar nesse botãozinho aqui para abrir o nosso arquivo de backup. Tá aqui, ó, retag 16 do 4.fbk. Continuando aqui, tem muita informação aqui também, tá? O que a gente vai marcar aqui? Na verdade é selecionar o page size como 16.384, que é o tamanho da página, sempre o maior que tem. Verbose on screen também, tá ok? E o que eu costumo fazer, tá? Eu sempre renomeio esse amigo aqui. Por quê? .fdb. Porque o Firebird, ele tem aqui, desculpa, o IBExpert, ele tem a opção de você sobrescrever um banco de dados existente. Então, se você colocar para restaurar um banco de dados que já existe, ele vai sobrescrever, ou seja, você vai perder o seu banco de dados principal. Tá legal? Então, sempre renomeia que o IBExpert vai criar um novo banco de dados com todas as informações que estão no backup, tá ok? Então aqui é basicamente isso, é o page size e sempre selecionar o arquivo correto, sempre tomar cuidado aqui, selecionar o backup, arquivo de backup corretamente para não correr o risco de restaurar um backup antigo na base de produção do nosso cliente. Stat Restore, ele vai pedir a senha do banco de dados novamente, uma vez que eu não estou conectado no banco de dados do IBExpert e não sabe a senha. Vamos aguardar ele restaurar aqui o nosso backup. Agora ele terminou, restore completado, né? Ele levou 53 segundos. Da mesma forma do backup. Quanto maior seu banco de dados, mais tempo ele vai levar para restaurar o arquivo. Se a gente for lá na nossa pastinha, tá lá, ele criou novamente, ó, retag na base.fdb. Se a gente tentar conectar aqui, conectou. Então o backup restore, ele é bem simples, ele é mais fácil do que a gente imagina. A gente pensa que é uma rotina complicada e no caso o IBExpert ele veio para isso, para facilitar a nossa vida. Então é bem simples, um ou dois cliques em um botão e você já fez o backup, mais dois cliques em um botão você já fez o restore. Na próxima videoaula a gente vai ver em linha de comando e aí vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado de ser feito. Então o IBExpert ele veio justamente para isso, ele é um facilitador para a gente, né, para a gente gerenciar esses bancos de dados. O backup também, o restore, ele é encarado como uma manutenção do banco de dados. Então nos casos de corrupção de banco de dados, a gente começa a perceber já logo no backup. Às vezes quando o banco está corrompido, você vai tentar o backup, fazer um backup, você nem consegue, ou você até consegue, mas na hora de restaurar você tem um erro, você não consegue restaurar aquele banco de dados. Então tem todo um outro procedimento que também tem aqui no IBExpert, que é aqui no Services também, que seria o Database Validation, que também a gente vai ver numa videoaula só sobre corrupção de banco de dados, né? Como a gente corrigir um banco de dados restaurado, tá ok? Então eu acho que ficou bem claro aqui o Backup Restore. Muito obrigado, espero ter ajudado, até a próxima videoaula.